Estamos dando início à sessão de julgamento da 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha Paulista. Hoje temos aqui 6 processos para julgamento, alguns com vários réus, e todos eles sob a relatoria do Dr. Davi Isaac. Tem um pedido de preferência ao processo 100/2025, do qual eu passo a palavra ao ilustre relator, Dr. Davi Isaac. Pela ordem, presidente, creio que sou eu o relator. Foi o dia que a Carol mandou as imagens de todos que eu tinha falado, né? Aí a gente mandou ele. Perfeito. Aqui na pauta saiu para mim que os processos estavam sob a relatoria do Davi Isaac, todos eles. Sem problema. Cumprimentar a doutora Paula aí também, que eu esqueci, está aí no doutora Paula, o João já cumprimentei. Então, o senhor está com a palavra, doutor Ricardo. O que ocorreu com você ainda não? É o processo 100 com pedido de preferência da doutora Pamela, que vai sustentar. Boa tarde, doutora Pamela. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, caríssimo doutor Joel Melo, presidente da nossa sessão. Boa tarde, caríssimo auditores presentes. Caríssima doutora Pamela, um prazer tê-la como defensora nessa sessão. Senhores auditores presentes, caríssimos membros da secretaria, doutora Paula, doutor João, colega auditor, doutor Davi Isaac. Senhor presidente, trata-se do processo número 100 de 2025. Esse processo é oriundo de partida válida entre as equipes do Ituano, de São Paulo, e Fortaleza, no Ceará. Perfeito. São 1, 2, 3, 4, 5, são 6 denúncias. A primeira contra o atleta, em face do atleta, Gabriel Razeira, como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CPJD, perfeito. Pois diz a douta Procuradoria que o senhor Gabriel Razeira foi expulso mediante exibição do 2º cartão amarelo por calçar seu adversário, senhor Luiz Otávio Maria, de número 10, de forma temerária na disputa de bola. Isto posto, a Procuradoria denuncia o senhor Gabriel Razeira como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CPJD. Consta do processo também a súmula da partida, como a devida citação da equipe do Ituano, da Associação Ituano, e também um pedido de prova, um link da filmagem realizada pelo ilustríssimo doutor Bernardo Remitecchio, advogado do Sindibol. Vamos fazer por partes, senhor presidente. Esse é o primeiro julgamento. Perfeito. Do atleta Ituano, e depois a gente faz os outros 6, que são todos do Fortaleza. Pode ser assim? Pode ser. Presidente, só uma questão. Inclusive, os demais estão todos em curso no artigo 258, né? Que é uma incursão em relação à arbitragem. Então, fica até mais fácil de julgar os demais. Então, nesse momento, vamos fazer, então, o fatiamento, julgar primeiro o Gabriel. Eu pergunto à defesa se há alguma prova a produzir, algum requerimento. Presidente, só uma questão. O doutor João Henrique Quiminazo vai fazer a defesa pelo Ituano. Tá? Tá. Pelo sindicato, né? Boa tarde, presidente. Desculpa pela ordem, não. Eu estou pelo Ituano mesmo. Eu sou pelo Ituano mesmo, doutor João Henrique. Boa tarde, doutor João. Tudo bem?
O senhor Boa tem algum tarde, requerimento para presidente. fazer? Uma prova a produzir, doutor João? Não tenho provas a produzir. Perfeito. Então eu passo a palavra ao ilustre Procurador de Justiça Desportiva, doutor Stephanos de Moraes, para falar sobre a denúncia. Eu estou com a palavra, doutor Stephanos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas, auditores, advogados, advogadas, Paula e João, que estão na secretaria, que nos auxiliam em todas as sessões. Presidente, no que diz respeito à denúncia em face do jogador do Ituano, Gabriel Razeira, eu vou pedir a absolvição. Então, vou pedir, a Procuradoria vai pedir a absolvição do atleta, tendo em vista que a juntada do vídeo me possibilitou entender que a sanção decorrente do segundo cartão amarelo já seja suficiente pela falta cometida em campo, doutor. Perfeito. Eu passo a palavra ao defensor. Bom, boa tarde, presidente, demais auditores. Pamela, que a gente sempre se encontra por aqui de passagem, ela sempre me salvando. Confesso que a hora que eu vi que era contra o Fortaleza, eu tinha certeza que ela ia pedir a preferência, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo. Paula, que sempre me ajuda também, todos os presentes. Bom, como a Procuradoria mesmo já apontou, foi a expulsão de um atleta em formação que tomou o segundo cartão amarelo, então não foi nenhuma jogada tão violenta assim, foi uma jogada numa disputa de bola, conforme relatado pela própria súmula, na qual o adversário sequer precisou atendimento médico dentro de campo, e infelizmente, talvez a súmula, por ter relatado de uma entrada temerária, talvez ao fazer a denúncia, a Procuradoria tenha talvez sido induzida ao equívoco de denunciar o atleta, mas entendo que a conduta dele não tipifica nenhuma infração disciplinar, já foi punido com o cartão vermelho, sendo expulso do jogo e não podendo jogar a partida seguinte, numa competição tão curta, com tantas equipes participando e pouca oportunidade. Então, em razão disso, eu peço a absolvição do atleta, ou, caso não entenda pela absolvição, eu entendo pela aplicação de pena mínima convertida em advertência, ou ainda que se entenda pela aplicação de qualquer penalidade, que seja de uma partida já cumprida pela automática. Perfeito, doutor João. Passo a palavra, então, ao nobre relator. Senhor presidente, eu quero parabenizar a Procuradoria, em nome do doutor Stefano, pela sensatez de realizar o pedido de absolvição do atleta, como também quero parabenizar o doutor Pedro Henrique Moreira pela excelente estudação oral realizada. E eu tive a oportunidade, senhor presidente, de assistir o vídeo inúmeras vezes. Eu quis assisti umas 4, 5 vezes o vídeo, e percebi que, obviamente, trata-se de uma entrada forte, um carrinho, sem sombra de dúvidas, forte, mas buscando atingir a bola. E por um fato alheio à sua vontade, ele não atinge a bola, mas também não atinge com a chuteira, principalmente com as travas da chuteira, o atleta do Fortaleza. Ele derruba o atleta do Fortaleza com a coxa, ou com o movimento, que foi um movimento forte do carrinho, e por isso ele foi, ao meu ver, muito bem, recebeu muito bem o segundo cartão amarelo e, sendo assim, expulso da partida pelo segundo cartão amarelo. Como bem disse o doutor procurador, doutor Stefano, como também o defensor, doutor Pedro Henrique, o fato desse atleta em formação não participar da partida posterior, por ter sido expulso através do segundo cartão amarelo, já foi uma reprimenda enorme que ele recebeu. Então, tendo assim, meu voto é pela absolvição do atleta, como bem requereu a doutora Procuradoria, senhor presidente. É como eu voto. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra ao ilustre auditor, doutor Davi Isaac. Doutor presidente, excelentíssimo doutor Ricardo Viana, advogados,
ilustre procurador, quero me filiar à manifestação do relator em atenção e deferência à nobreza da Procuradoria e, dito isso, bem objetivamente, acompanho o relator. Perfeitamente. Obrigado, doutor Davi Isaac. Eu também me curvo aí ao pedido do nobre procurador. Eu que também atuei nesse tribunal 6 anos como procurador e também tinha essa nobreza de pedir absolvição quando julgasse necessário. Agora, na função de auditor, também me curvo ao seu pedido e parabenizo o doutor Stefano, do defensor também, doutor João. Então, por unanimidade, o atleta Gabriel Hazera foi absolvido do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2. Passo a palavra novamente ao relator para darmos sequências aos julgamentos dos demais atletas que vêm denunciados no artigo 258. Está com a palavra, nobre relator. Muito obrigado, senhor presidente, ilustríssimo doutor Joel Melo. Agradeço. E continuando o julgamento, doutor, a adulta procuradoria denuncia o atleta Luiz Carlos Ramires Barbosa Júnior como por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois, ao término da partida, jogou água nas costas do árbitro da partida e proferiu as seguintes palavras: seu filho da puta, arrombado, você acabou com o jogo, não vai sair do sub-20, filho da puta. A douta procuradoria denunciou também o atleta do Fortaleza, senhor Guilherme Moura da Fonseca, também como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do SUPERJAD, pois diz a súmula da partida que foi dito pelo atleta ao árbitro. Ele foi empurrado, o árbitro diz que o empurrou e proferiu as seguintes palavras: vai tomar no cu, você acabou com o jogo, arrombado. O técnico agora é o técnico da equipe do Fortaleza, senhor Leonardo Porto Siqueira, que também foi denunciado pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois, ao final da partida, ao término da partida, dirigiu-se em direção ao árbitro e proferiu as seguintes palavras: filho da puta, você acabou com o jogo, seu arrombado. Com o escudo da polícia na frente é fácil. Sai daí, vem pra porrada. O auxiliar técnico da equipe Fortaleza, senhor Otávio Bagiotto Bétega, também foi denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois, ao término da partida, dirigiu-se em direção ao árbitro e proferiu as seguintes palavras: você é horrível, desgraçado. Nós temos família, seu filho da puta. Você acabou com o nosso trabalho. E, finalmente, a douta procuradoria denuncia o atleta senhor Tony Lucas Graciano da Rocha, também como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois, ao término da partida, dirigir-se em direção ao árbitro e proferir as seguintes palavras: o gol estava impedido e não foi pênalti. Seu bando de arrombado. Acabaram com o trabalho. Senhor presidente, a súmula da partida faz parte do processo. A citação válida realizada em face da equipe de Fortaleza, como também temos defesa escrita, na verdade, juntada de procuração, pela doutora Pâmela, pelo doutor Oswaldo Sestaro Filho e pela doutora Pâmela Saleão de Gouveia. A doutora Pâmela está presente aqui na nossa sessão. Temos também o link da prova de vídeo do YouTube, como também
uma fotografia destacando o técnico lá do Porto. É o relatório do processo, senhor presidente. Perfeito, doutor Ricardo. Obrigado. Pergunto à defesa se tem algum requerimento, alguma prova a produzir. Sim, senhor presidente. Além da prova de vídeo que consta nos autos, eu imagino que os senhores já devam ter visto, está aqui presente também o senhor Leonardo Porto, que é o técnico da equipe, para prestar depoimento pessoal. Perfeito. Ele é o único presente aí. Sim, é o único presente. Perfeito. Vamos ouvir, então, primeiro, né, o atleta, depois passo a palavra ao procurador. O procurador quer se manifestar já. Não, senhor presidente, prefiro ouvir antes do depoimento, depois eu manifesto. Perfeito. Vamos ouvir, então, o atleta. Está no vídeo aí, o atleta? Está aparecendo aí? Boa tarde a todos. Boa tarde. O senhor é o? Sim. Leonardo Porto, o técnico da equipe do Fortaleza, Sub-20. Técnico da equipe do Fortaleza. Gostaria que o senhor falasse o que aconteceu aí no dia desse jogo, aí, essa confusão toda aí. Então, Excelência, na verdade, o jogo ele terminou, teve um pênalti, né? Quando faltando 30 segundos aí para terminar a partida. E logo que acabou o jogo, os atletas, a maioria deles correu em direção à arbitragem após a partida. E eu saio caminhando tranquilamente aí, dá para ver até nas imagens. Eu saio caminhando para separar os atletas da confusão, né? A polícia tinha feito uma barreira ali, frente à arbitragem, e eu me desloco lá para tirar os atletas. Eu acho que todo esse fim de jogo aí um pouco mais nervoso aconteceu porque a arbitragem ela teve um comportamento um pouco hostil durante o jogo. Acho que não foi nem o caso do pênalti a coisa mais grave, mas a arbitragem a todo momento foi hostil com os atletas do Sub-20 em campo, né? Então ameaçando, tentando coagir aí os atletas dentro do campo. Então logo que acabou, os atletas correram em direção ao árbitro. Eu tento tirar os jogadores de lá, fico tirando, a confusão é grande, muita gente em volta, até os próprios policiais pediam para mim, falavam, professor, tira seus atletas daqui, e eu tento tirar eles. E aí os atletas estavam muito bravos com a arbitragem, até por algumas colocações do árbitro durante a partida, e aí até após a partida ali ele fala algumas coisas também que deixam o ambiente um pouco mais nervoso também nesse final aí. Eu vi, né, eu li as palavras que ele colocou aí, que eu falei. Eu não falei essas palavras, então quando ele coloca que eu falei arrombado, ou qualquer outro jogador do Fortaleza falou arrombado, não é uma palavra que nós utilizamos, então, no Ceará principalmente, no estado do Ceará. Então, esse termo aí para xingar alguém, ele não é utilizado. E eu também não chamei ele para porrada, igual ele descreve aí na súmula, né? Porque eu também não falo essa palavra porrada, jamais chamaria um árbitro para briga, e se eu fosse falar alguma coisa, eu falaria em briga, não em porrada. Então até me surpreendeu um pouco aí as palavras que ele utilizou, que eu falei para ele, ou os outros atletas, porque arrombado é uma palavra que eu acredito seja aqui de São Paulo. Eu nunca ouvi um atleta meu, algum membro da minha comissão técnica, falar a palavra arrombado como ele descreveu aí na súmula. Então foi mais ou menos isso que aconteceu ao término da partida. Perfeito. Doutor Ricardo, alguma pergunta? Eu tenho, senhor presidente. Pois não. Primeiramente, gostaria de agradecer o técnico aqui presente, senhor Leonardo Porto Siqueira. Saiba que o senhor comparecendo à nossa sessão de julgamento, o senhor engrandece e facilita o nosso julgamento. E eu assisti também esse vídeo apresentado pela douta defesa do Fortaleza inúmeras vezes. Em todas as vezes que eu assisti, eu percebi que o senhor o senhor conversa bastante com o árbitro e ele segurando, e a polícia militar segurando o escudo, e o senhor parece estar nervoso e fala bastante com o árbitro. O que o senhor disse naquele momento? Na verdade, o que eu falei foi exatamente isso. Eu falei para ele da situação do jogo, que ele conduziu o jogo mal. Tanto é que desde o início do jogo eu conversava com o quarto árbitro ali, pedindo para aconselhar ele, para ele ser um pouco menos
menos agressivo no jogo, que era um jogo eliminatório, já tem uma carga nervosa um pouco mais forte. E a todo momento eu falava isso para ele. Eu falei, você conduziu o jogo mal desde o início, você deixou os atletas nervosos, e aí quando acabou o jogo aconteceu tudo isso. E aí ali quando ele fala alguma coisa também, alguma situação ali de, vocês foram eliminados, vocês têm que ir embora, e aí talvez eu até tenha me exaltado um pouco mais, mas foi a mais ao final. Tanto é que eu recebo o cartão bem depois do que eu chego lá, né? A minha expulsão. Então eu chego, eu tento primeiro separar, tento primeiro tirar os atletas, tento conversar com o árbitro, tirar todos dali. E aí só depois de algum tempo, que aí eu realmente me exaltei um pouco com ele ali, e aí que ele me expulsa. Mas eu reitero que essas palavras que ele descreveu aí, principalmente, eu não utilizei. Perfeito. Sem mais perguntas, senhor presidente. Obrigado, senhor Leonardo. Agradeço a sua participação. Obrigado, relator. Com a palavra, o ilustre auditor Davi Isaac. O senhor tem alguma pergunta, doutor Davi? Tem, presidente. Primeiro também agradecer a participação do Leonardo, em deferência ao nosso trabalho aqui no tribunal. Você, Leonardo, falou que se exaltou com a arbitragem. Ao se exaltar, você sabe, ou você consegue nos lembrar, na literalidade, as palavras que você falou a ele? Não, eu não lembro muito bem o que eu utilizei, mas quando eu li ali essas palavras de arrombado e chamar para porrada, não, com certeza essas duas aí eu não falei para ele. Porque no momento ali o que acontecia? Como os atletas muitas vezes, eu estava mais preocupado com a polícia do que com o árbitro, na verdade. Né? Porque se acontece alguma coisa ali de algum atleta ser agredido ou ocorrer alguma agressão, a situação iria ser pior. Então eu estava mais concentrado em tentar tirar os atletas dali, tanto é que até depois eu falo com o árbitro, os atletas já saíram, eu já consegui tirar eles um pouco mais, mas a minha preocupação inicial era não ter a confusão dos atletas com a polícia e eles tentarem fazer alguma coisa ali mais agressiva. Satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Isaac. Alguma pergunta, doutor Stefano? Tenho sim, presidente. Boa tarde, Leonardo, né? Boa tarde, Leonardo. Isso. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. Mas o que me chama a atenção, Leonardo, e eu quero saber da sua parte, é o seguinte: a sua da partida imputa a 5 pessoas do Fortaleza xingamentos específicos e diferentes entre si, praticados por cada um deles. Pelo que você me disse, então, nenhuma das 5 pessoas do Fortaleza proferiu qualquer um desses xingamentos? Não. Eu falei que não. Eu acredito que não nessas palavras de arrombado que ele escreveu, porque arrombado é uma palavra que não se utiliza no Ceará. Então, podem ter havido outros xingamentos, mas essa que está escrita em súmula. Eu trabalho tem 4 anos no Fortaleza Esporte Clube. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Eu nunca ouvi nenhum atleta de lá utilizar essa expressão, esse tipo de xingamento. E acontece, às vezes, durante os treinamentos, durante os jogos, algumas situações mais fervorosas assim. Mas eu nunca escutei esse tipo de xingamento, né? Então, podem ter havido outros xingamentos, eu também não sei identificar, porque, como eu falei, eu estava entre a polícia e os atletas, né? Então, tentando tirar os atletas dali, mas essa palavra arrombado e porrada, que ele escreveu, que eu chamei ele para porrada, é uma situação que não aconteceu. Realmente eu falo para ele da situação do que ele estava atrás da polícia, né? Isso eu falo para ele, eu lembro bem, que eu falei assim para ele, eu falei, você conduziu todo o jogo de uma situação nervosa, intimidando os atletas, e aí acaba o jogo, tem que ficar essa imagem feia de você escondido atrás da polícia aí com os atletas, com todo mundo aqui reclamando. Então essa parte realmente eu lembro que eu falei para ele. Agora da situação de arrombado e porrada, jamais eu falaria essas duas palavras e acredito que meus atletas também não tenham falado, porque nunca ouvi eles falar nos 4 anos que eu trabalho no Fortaleza. Tá bom. Sem mais perguntas, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Stefano. A doutora Pâmela tem alguma pergunta para o técnico? Não, presidente, sem perguntas. Eu acho que o Leonardo já esclareceu bem todo o ocorrido. Eu agradeço. Perfeito. Então eu retorno a palavra ao ilustre procurador, doutor Stefano, para sustentar a respeito dessa denúncia.
Está com a palavra, Obrigado. doutor Stefano. Obrigado, presidente. Bom, gostaria inicialmente de cumprimentar a doutora Pamela pela presença aqui no tribunal, novamente agradecer também a presença do Leonardo Porto, que se dispôs a vir até aqui e prestar seu esclarecimento sobre o fato, isso de fato é importante. No entanto, senhor presidente, eu não vislumbro, tanto pelo depoimento do técnico quanto pelo vídeo juntado, qualquer elemento que seja suficiente para extrair a veracidade do conteúdo presente na súmula. Muito pelo contrário, na verdade. Acredito que pelo detalhe que o árbitro trouxe na súmula, dos xingamentos e da atribuição a cada xingamento, a cada um dos jogadores, dos membros da comissão técnica, isso só demonstra, só dá mais elementos de veracidade da súmula, de forma que a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e chama a atenção a fato que agrava a conduta de todas as pessoas relacionadas na súmula, integrantes do Fortaleza, que proferiram os xingamentos, pelo fato de demonstrar o comportamento em grupo desses atletas e dos membros da comissão. Ou seja, a gente está tratando aqui, presidente, de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, e quando nós nos deparamos com situações como essa, que 3 atletas jovens, que nem ingressaram ainda no futebol profissional, já demonstram essa conduta agressiva e desrespeitosa, isso merece uma reprimenda maior e isso impõe a nós do tribunal que sejam penalizados como forma de demonstrar que essa conduta não deve ser permitida no futebol e que o comportamento de todos os integrantes do Fortaleza deve ser alterado, de forma que a Procuradoria, presidente, ratifique, então, integralmente o constante na denúncia. Obrigado, presidente. Perfeito. Em relação ao senhor Leonardo, técnico, você mantém também a... Mantém a denúncia, presidente. Perfeito. Então, eu passo a palavra à ilustre defensora, a doutora Pamela. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar todos ilustríssimos auditores na pessoa do presidente, cumprimentar a doutora Procuradoria, cumprimentar a secretaria, o doutor João Henrique Chiminazzo, aqui pelo Ituano, não sei se ele ainda está presente na sala, mas mais uma vez eu tenho a honra de dividir essa tribuna. Bom, excelências, trata-se de denúncia envolvendo os atletas Luiz Carlos, Guilherme, Tony e a comissão técnica, o Leonardo Porto e o seu auxiliar Otávio, da equipe do Fortaleza. São 5 denunciados que foram expulsos simultaneamente e enquadrados no mesmo dispositivo do CBJD, o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Observa-se as descrições ali apresentadas na súmula, e aqui é a minha primeira discordância com relação ao entendimento da Procuradoria, é que as descrições elas são bastante similares. E, inclusive, decorre também ali tudo de um único contexto fático. Então, até por isso, eu vou apresentar aqui uma defesa conjunta, digamos assim, mas fazendo aqui os destaques das individualizações, obviamente, necessárias. Então, inicialmente, excelência, nós observamos da súmula que se tratou ali de uma reclamação de uma quantidade significativa de atletas e comissão técnica, ao mesmo tempo, ali no final da partida. E isso chama, sim, atenção, a quantidade de expulsões ao mesmo tempo. É evidente que houve ali uma irresignação por parte desses denunciados. As decisões da arbitragem nessa partida foram questionáveis aos olhos do Fortaleza. Contudo, obviamente não é a intenção dessa defesa aqui defender que dentro de campo se pode fazer e dizer tudo. No entanto, ainda que não se justifique, ao menos se explica essas condutas. Foi uma partida decisiva. Nessa partida, o clube foi eliminado da competição. A gente pode constatar ali da súmula que aos 6 minutos de acréscimo do segundo tempo, o jogo estava empatado e o Ituano marca um gol de pênalti. Então, vejam, a partida por si só já era extremamente importante. E isso traz para toda a equipe uma carga muito grande de responsabilidade, né? Então, a derrota ali significa a eliminação da partida. Então, quando há irresignações quanto à atuação da arbitragem, nós,
sabemos que existe meio próprio para esse tipo de reclamação, por meio de ofício à federação, mas dentro de campo, com sangue quente, quem vive daquilo como os atletas e a comissão técnica, o raciocínio é muito diferente. De fato, no vídeo, nós podemos ver que os atletas eles se aproximam ali para reclamar, mas a polícia não teve que conter ninguém, como consta na súmula. Não houve atleta saindo de campo contido pela polícia, né? Inclusive, é uma situação ali que até que se dissipa bem rapidamente. Então, senhores, eu reafirmo aqui que essa defesa não tem a intenção de alegar que tudo pode, que estar numa panela de pressão dentro de campo é um salvo-conduto para praticar qualquer infração disciplinar. Apenas que há que se compreender o contexto, né, e que as reclamações dentro de campo são comuns, não são proibidas. Agora, também uma reclamação massiva como foi essa, há de convir, concordo que não é comum, e chama a atenção do porquê aconteceu dessa forma. Não se trata de uma simples insatisfação da equipe com a derrota. Existe um contexto, e o meu mistério aqui hoje é justamente fazer com que os senhores, por mais que entendam como posturas reprováveis, mas avaliem essas condutas de dentro do campo, como quem está ali vivendo esse dilema, como os atletas e a comissão técnica. O Leonardo, o técnico da equipe, ele fez questão de participar dessa sessão de julgamento hoje, aqui para trazer a sua versão dos fatos, mas também em prestígio aqui ao comitê disciplinar. E, ao meu ver, ele traz informações valiosas que não estão na súmula, nem nunca vão estar. Sabe por quê? Porque o árbitro, ele sempre vai fazer um relato parcial, sob a sua ótica. Ele não coloca o que ele fala, ele não coloca os palavrões que ele diz, né? Vejam, o Leonardo entrou de forma pacífica para retirar os atletas. É importante considerar, tem no vídeo, ele entra em campo de forma pacífica para tirar os jogadores. Tem ali a imagem com uma seta azul mostrando exatamente quem é ele. E ele ouviu o tempo inteiro na partida, inclusive naquele momento, grosserias do árbitro. Ou seja, as trocas de palavreados, vamos dizer assim, não foi unilateral, né? Vejam, é muito importante, senhores julgadores, que em casos em que o árbitro descreve reclamação contra ele mesmo, que relativizem ao menos um pouco essas descrições. Porque, vejam, o árbitro é parte. Ele tem o poder da caneta. Veja, eu tenho muito respeito e admiração pela arbitragem do Brasil, eu sou sobrinha de árbitro, mas eles podem sim se equivocar no que eles relatam. Então, toda essa conjuntura é importante levar em consideração que essa partida era importante, o fato de que o árbitro estava sendo hostil com os atletas, né? Como dito, as palavras atribuídas a cada um dos denunciados aqui são muito parecidas. Na mesma linha, ele usa um xingamento para todo mundo, né? Palavras de baixo calão muito repetidas, né? São pouquíssimas as individualizações. E, excelências, ainda que entenda como desrespeitosas, mas há de se convir que, infelizmente ou felizmente, da forma que o árbitro descreveu, são, ainda que tenham sido ditas dessa forma, são palavras usuais dentro de campo, ainda que sejam inadequadas. Os 5 denunciados são primários, foram expulsos, a equipe como um todo foi prejudicada com a desclassificação. Perdão. Então, feitas essas considerações, considerando aqui tudo que foi exposto pela defesa, o meu pedido será pela absolvição de todos os denunciados, repito aqui os nomes, Luiz Carlos, Guilherme, Tony, o Leonardo, que se fez presente, e o seu auxiliar técnico, Otávio. Caso os senhores entendam que os denunciados devam ser penalizados pela Justiça Desportiva, que ao menos possa ser considerada aqui uma aplicação de pena mínima e a conversão em advertência, uma vez que, por si só, a advertência já representa uma mácula, né, especialmente nos antecedentes disciplinares. É como me manifesto, senhor presidente e auditores, pelo Fortaleza, e peço desculpas aqui se me estendi. Muito obrigada. Agradeço, doutora Pamela, parabenizo pela sustentação. Vamos iniciar, então, eu passo a palavra ao relator, doutor Ricardo, mas vamos iniciar com o Leonardo, né, que está presente. Pode ser? Claro, senhor presidente, como o senhor determinar. Perfeito. Senhor presidente, trata-se, então, de denúncia
realizada em face do senhor Leonardo Porto Siqueira, por infração ao estabelecido no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, porque diz a súmula que o técnico da equipe do Fortaleza disse as palavras: filho da puta, você acabou com o jogo, seu arrombado, com o escudo da polícia na frente é fácil, sai daí e vem pra porrada. Eu escutei atentamente ambas as citações orais, tanto do ilustríssimo doutor Stefano, procurador, quanto da ilustríssima doutora Pamela, defensora, como também escutei e até fiz perguntas ao senhor Leonardo. E, ao meu ver, e principalmente pela prova de vídeo carreada aos autos, onde fica claro que o senhor Leonardo, de aproximadamente 2 minutos, ele fica gesticulando e conversando com o árbitro, de maneira nervosa. Então, desde o 1 minuto e 30, aproximadamente, do vídeo, até os 3 minutos e 30, ele está, e eu assisti várias vezes esse vídeo, ele está falando bastante, gesticulando bastante com os árbitros, com o árbitro e seus assistentes. Isto posto, senhor presidente, o meu voto, e diante também que o vídeo não consegue combater a presunção relativa de veracidade da súmula, o vídeo e o depoimento, ao meu ver, não conseguiram retirar a presunção de veracidade, muito embora relativa, mas a presunção de veracidade da súmula. O meu voto é pela condenação do senhor Leonardo Porto Siqueira a 2 partidas de suspensão, já com o benefício do artigo 182. É como o voto, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. A palavra ao auditor Davi Isaac. Presidente, acolhendo os magistérios do relator, especialmente em relação à presunção de veracidade da súmula, presunção relativa, não é verdade? Daí o magistério do relator, eu o acompanho na íntegra. Perfeito. Eu também acompanhei aqui atentamente aqui o relato do técnico, né? Senti credibilidade nas palavras dele, mas o descontentamento parece que foi generalizado em relação à arbitragem, né? Razão dessa confusão toda. Mas, com certeza, algo forte aconteceu, senão o árbitro não iria relatar com tanta incisão tudo o que foi posto na súmula, né? Então, eu também vou acompanhar o voto do relator e parabenizá-lo pela sustentação. Eu acompanho, então, com 2 partidas. Então, por unanimidade, o senhor Leonardo Porto Siqueira está condenado a 2 partidas. É como voto, senhores. O senhor Leonardo... Posso continuar, senhor presidente? Continua o julgamento? O senhor Leonardo vai continuar assistindo, o senhor fique à vontade, senhor Leonardo. Nós vamos continuar agora com relação aos atletas. Alguma preferência, algum atleta? Acho que podemos seguir na sequência, né? É isso? Começamos com o Perfeito, senhor presidente. Guilherme. Parece que, doutor Ricardo, parece que a tipificação é bem semelhante de todos, né? Então, acho que uma sustentação referindo-se a cada atleta, eu acho que é o suficiente para a gente não se alongar muito, né? Não sei o que o senhor acha. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos lá, senhor presidente. Continuando o julgamento. A Procuradoria denunciou o atleta senhor Luiz Carlos Ramírez Barbosa Júnior, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, alegando que consta em súmula a informação que esse atleta jogou água nas costas do árbitro e proferiu as seguintes palavras: seu filho da puta arrombado,
você acabou com o jogo. Não vai sair do sub-20, filho da puta. Apesar de eu não conseguir caracterizar no vídeo quem era dos atletas que estavam em volta do árbitro, gesticulando e conversando com o árbitro, quem é o senhor Luiz Carlos Ramírez Barbosa Júnior, fica claro, ao meu ver, e para manter também, obviamente, manter uma coerência sobre o julgamento anterior, fica claro, ao meu ver, que tanto a prova de vídeo juntada quanto o depoimento pessoal do técnico da equipe não conseguiu descaracterizar e não conseguiu descredibilizar a presunção de veracidade da súmula, muito embora relativa. Posto isso, eu voto pela condenação do atleta Luiz Carlos Ramírez Barbosa Júnior com a pena de 2 partidas de suspensão, já com benefício do 182. O senhor prefere que eu faça todos os votos? É melhor, senhor presidente? Acho que é melhor que assim a gente termina mais rápido. Perfeito. Então, senhor Luiz Carlos Ramírez Barbosa Júnior, apenas 2 partidas de suspensão, já com benefício do 182. Perfeito. O atleta Guilherme Moura da Fonseca, diz o árbitro na súmula, que ele o empurrou e proferiu as seguintes palavras: vai tomar no cu, você acabou com o jogo, arrombado. Sendo assim, com a mesma fundamentação dos votos anteriores, ou seja, afirmando que o depoimento pessoal do técnico e também o vídeo não são capazes, ao meu ver, de descaracterizar ou descredenciar a presunção de veracidade da súmula, eu voto pela suspensão, pela condenação do atleta, a pena de suspensão por 2 partidas, já com o benefício do 182. Perfeito. Agora passo ao auxiliar técnico, senhor Otávio Bagiotto Betega. O senhor Otávio Bagiotto Betega, ele foi denunciado porque, diz o árbitro em súmula, que ele proferiu as seguintes palavras: você é horrível, desgraçado. Nós temos família, seu filho da puta. Você acabou com o nosso trabalho. Com a mesma fundamentação dos votos anteriores, ou seja, que o depoimento pessoal do técnico, como também o vídeo apresentado, não são capazes de descaracterizar a presunção de veracidade da súmula, eu voto também pela condenação do auxiliar técnico, senhor Otávio Bagiotto Betega, a pena de suspensão por 2 partidas, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do SPJD, já com benefício do 182. E, por último, o último atleta, senhor Tony Lucas Graciano da Rocha, que a Procuradoria afirma, a Procuradoria denuncia, melhor dizendo, pois consta em súmula, que ele proferiu as seguintes palavras: o gol estava impedido e não foi pênalti, seu bando de arrombado, acabaram com o trabalho. Com a mesma fundamentação anterior, dos votos anteriores, ou seja, que tanto o depoimento pessoal do técnico quanto as imagens apresentadas pelo vídeo não são capazes de retirar a presunção de veracidade da súmula, o meu voto é pela condenação do atleta a pena de 2 partidas, já com benefício do 182. São os votos que eu apresento, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Ricardo. Passo a palavra ao doutor Davi Isaac. Presidente, perdão, meu mouse aqui
mas acompanho a relatoria também integralmente. Perfeito. Que pese aí a defesa da doutora Pamela, eu também vou me curvar ao pedido dos nobres auditores e vou acompanhar o voto também, porque eu acho que foi uma confusão generalizada, um desrespeito total, jogar água nas costas do árbitro. Então, ainda que a presunção seja relativa, eu vou acreditar no que está na súmula e vou votar também por duas partidas, tanto para o técnico, para os atletas. Então, o julgamento fica da seguinte forma: o Gabriel Razeira, atleta, foi absolvido por unanimidade do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2. O atleta do Fortaleza, Luiz Carlos Ramírez Barbosa, foi condenado por unanimidade a 2 partidas em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. O atleta Guilherme Moura Fonseca também foi condenado a 2 partidas, as penas do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. O auxiliar técnico Otávio Bagiotto Petega também foi condenado a 2 partidas, as penas do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. E, por último, o atleta Tony Lucas Graciano da Rocha, também condenado a 2 partidas, as penas do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Agradeço a todos o julgamento e vamos partir para o próximo. Obrigada, senhores. Agradeço, doutora. Gostaria de registrar um pedido de acórdão para o relator, por gentileza? Perfeito. Registra, doutor João, doutora Paula, por gentileza. Obrigado. E eu fico aqui para o próximo. Tenho mais um. Mais um, doutora Pamela. Qual que é o próximo agora da segunda? A senhora que vai sustentar também nesse no 101? Do esporte. Isso. Ah, tá no 101, né? Esse provavelmente vai ser mais célere. Ah, sim, esse é só um atraso, né? É isso? No 206, é o 101, é isso? Perfeito. O relator desse caso é o doutor Ricardo também, não? Do 101? Não. Presidente, acho que sou eu esse. O Davi, é o senhor para Davi Borges Zac. Para mim veio como o relator aqui, é verdade. Aqui o doutor Davi. Então, por gentileza, doutor Davi, o senhor está com a palavra para falar sobre o julgamento. Perfeito, presidente. Reitero os cumprimentos iniciais e, bem objetivamente, se trata de um atraso de 2 minutos da equipe do Sport Recife no reinício da partida para o segundo tempo. Basicamente, foi isso conforme relatado na súmula. Devolvo a palavra ao senhor para sequência do julgamento e depois proferirei meu voto. Perfeito. Doutora Pamela, algum requerimento? Alguma prova a produzir? Não, senhor presidente. Perfeito. Perfeito. Então, com a palavra, o ilustre procurador. Obrigado, presidente. Bom, também a procuradoria vai ser breve, basicamente ratificar os termos da denúncia, só chamando a atenção para o fato de que não há argumento razoável para afastar a condenação pelo atraso no reinício da partida, uma vez que a súmula expressa que o início se deu com 2 minutos de atraso. Presidente, então a Procuradoria só ratifica os termos da denúncia. Muito obrigado. Perfeito. Então passo a palavra para a defesa. Obrigada, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos a todos. Bom, excelências, aqui infelizmente não há justificativas plausíveis, de fato, para ilidir a súmula no que se refere ao atraso da equipe. Ocorre que, por vezes, o atraso para o reinício da partida se dá em razão da equipe estar ali recebendo as orientações necessárias para o segundo tempo, e nesse contexto, 1 ou 2 minutos passa de forma muito célere. Mas, apesar disso, entendo que se trata de poucos minutos, portanto, a defesa inicialmente requer aqui a absolvição da equipe, de forma alternativa, havendo condenação, que ao menos seja considerada a pena mínima prevista no artigo 216. É como me manifesto brevemente pelo esporte, excelências. Perfeito, doutora Pamela. Com a palavra, o ilustre relator, doutor Davi Zac.
Presidente, eu vou acolher a denúncia, dado que a própria defesa também ratificou o atraso, aplicando a pena mínima pelos 2 minutos. Basicamente, sem maiores delongas, é isso. Perfeito, doutor Davi. Obrigado. Com a palavra, doutor Ricardo. Senhor presidente, agradeço a tanto a Procuradoria quanto a Defesa pela sustentação oral e também acompanho o voto do relator. O valor o relator utilizou a tabela referencial, cada minuto R$ 150, seria R$ 300 de multa, é isso? Perfeito, é pena mínima, perfeito, é a tabela do tribunal. Desculpa, exatamente, então eu voto de R$ 300 de pena de multa, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Ricardo. Eu também voto pela condenação a R$ 300 as penas do artigo 206. Muito obrigado, doutora Pamela. Muito obrigada, excelências. Agradeço a todos e desejo um excelente restante de sessão. Igualmente, bom retorno, doutora. Tchau, doutor, obrigado. Senhores, vamos continuar o julgamento, então, pela preferência que foi passado pelo doutor João. O próximo é o 98, né? Voltamos ao início da lista, o processo 98, o jogo do Vasco da Gama, SAF, né? Com o Ceará, jogada 5 no dia 15/1. O relator desse caso é o doutor Davi Isaac, é isso? Perfeito, presidente. O senhor está com a palavra. Presidente, reitero os cumprimentos, especialmente ao advogado de defesa, doutor Pedro Henrique Moreira, que juntou procuração e juntou defesa aos autos. Basicamente, é um caso um pouco mais complexo que o anterior, então farei a leitura daquilo que constou na súmula e que resultou na denúncia da Procuradoria. Segundo o árbitro, após o término da partida, o árbitro foi informado pela diretora do jogo que no início do segundo tempo foram identificados gritos de cunho homofóbico e sexual vindo da equipe mandante em função da competição Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, sendo necessário ser anunciado no alto-falante do estádio. Informo ainda que não houve necessidade de paralisação da partida. Dado este fato, relatado pelo árbitro, a Procuradoria ofereceu denúncia, enquadrando a equipe no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, segundo o qual praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pode gerar uma pena de 1 a 5 partidas, se for por atleta, membro de comissão técnica, ainda que suplente, ou então uma penalidade de multa que varia de 100 a 100 mil reais. Então, em função desse suposto fato discriminatório de cunho homofóbico, a Procuradoria ofereceu a denúncia com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É isso, presidente. Perfeito, doutor Davi Isaac. A defesa, boa tarde, doutor Pedro Henrique. Alguma prova a produzir? Algum requerimento? Boa tarde, presidente. Não, as provas já foram encaminhadas, são notícias, algumas fotos. Eu farei referência na defesa, mas já estão no e-mail, não tenho nada para produzir nessa sessão. Obrigado. Perfeito. Com a palavra, o ilustre Procurador de Justiça Desportiva, doutor Stefano. Muito obrigado, presidente. Cumprimento também o procurador da equipe Vasco pela presença. Presidente, a Procuradoria vai ratificar os termos da denúncia, mas sem se olvidar do quanto apresentado pela agremiação nos documentos colacionados aos autos. É bem verdade que a equipe do Vasco, a agremiação, trouxe aos autos diversos episódios e manifestos da equipe e até mesmo da torcida, no sentido
de apoio à causa LGBT, enfim, e de diversas manifestações que seriam incompatíveis, não é mesmo, com cantos homofóbicos e com ofensas sexuais, mas isso não retira a presunção de veracidade da súmula, senhor presidente. A gente acompanhou, nós integrantes do tribunal, acompanhamos a Copa São Paulo de Futebol Júnior ao longo desse mês inteiro e não foi comum, não foi normal a existência de processos, de denúncias por cantos homofóbicos, por ofensas sexuais. De modo que isso não é uma praxe da competição, não é uma praxe das torcidas, de fato, e não há também nenhum tipo de conluio dos árbitros em imputar sem elementos, sem qualquer coerência e veracidade, uma acusação grave contra essa, como em desfavor de uma agremiação. De forma que quanto constante na súmula preenchida pelo árbitro da partida, deve ser levado como verdadeiro, de que, de fato, a equipe do Vasco proferiu cantos homofóbicos e cantos de cunho sexual, tendo sido necessário a utilização do alto-falante para fazer cessar as ofensas. Além disso, senhor presidente, eu chamo a atenção aqui para o fato de que a torcida, eu até supus, para eventualmente confirmar a minha opinião a favor da ratificação da denúncia, se eventualmente os torcedores poderiam ser de outra torcida, ou poderiam ser torcedores da cidade, que eventualmente estivessem no estádio, que não fizessem parte da torcida do Vasco, que por conta disso não poderiam ensejar a punição da agremiação, mas não faz nenhum tipo de sentido algo a pensar que a torcida não pertencesse ao Vasco ou que não fosse torcedores do Vasco. Até porque a competição está correndo em São Paulo, está sendo realizada em São Paulo, o time do Vasco é do Rio de Janeiro, o estádio em São Paulo não existe nenhum motivo para não estarem torcedores do Vasco torcendo pelo Vasco, de modo que a imputação do árbitro de que foram proferidos cânticos, ofensas de cunho racista, de cunho ofensivo pela torcida do Vasco, deve ser levada como verdadeira, não existindo nenhum motivo para afastar a veracidade. Também penso, senhor presidente, ressalto e parabenizo também o Vasco, que de fato tenho conhecimento, até como, enfim, pessoa física, vejo o Vasco fomentando campanhas de apoio à causa LGBT, até mesmo aquela camisa do Vasco, famosa pelo símbolo LGBT, mas isso não afasta a necessidade de punição, de sanção da agremiação por este episódio, até mesmo como forma de demonstrar que o seguinte, as manifestações da agremiação Vasco a favor da causa devem ser aumentadas, porque não está sendo suficiente para evitar que torcedores continuem praticando esse tipo de ofensa nos estádios pelo Brasil, principalmente em estádios que estão sendo disputados jogos por jovens, por pessoas, por atletas não profissionais, e que a gente deve educar e mostrar que esse tipo de é compatível com o futebol. De forma, senhor presidente, então, que a Procuradoria se manifesta pela ratificação da denúncia, pela necessidade de imposição da sanção como forma de incentivar ainda mais a agremiação a continuar com suas ações e com a sua conduta de apoio às causas de LGBTQIA+, as causas de apoio ao combate ao racismo, e que, diante do episódio acontecido, não estão sendo suficientes para evitar a prática por parte de sua torcida. É como se manifesta, presidente. Muito obrigado. Perfeito, doutor Stefano. Passo a palavra, então, ao ilustre defensor. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, demais auditores da comissão disciplinar, os quais cumprimento na pessoa do presidente, ilustre membro da Procuradoria, demais membros do tribunal e aqueles interessados na causa. Inicialmente, o Vasco da Gama, através desse advogado, vem mais uma vez reforçar o seu repúdio a qualquer conduta discriminatória, seja em razão de sexo, religião, esquadro social,
porque está na essência do clube, na história do clube, antes mesmo de pensarmos em uma justiça desportiva, antes mesmo de nós nos organizarmos. Vem desde 1923, na resposta histórica, que o Vasco se recusou a excluir negros e operários do seu elenco principal, que foi uma determinação da Liga Metropolitana na época, que depois veio a se tornar a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E o Vasco da Gama sempre se pôs e vai sempre se pôr, não como vagão da história, mas sempre como locomotiva, aquele que está buscando como vanguarda alterar os caminhos da história. Todas as provas que foram elencadas nos autos demonstram exatamente isso. O Vasco da Gama não faz uma postagem contra a homofobia em uma data festiva especial para que seja juntado um print num eventual processo. O Vasco da Gama tem isso como valores estruturais de seu clube. Tanto é que o Vasco da Gama, em algum momento, já algumas temporadas, umas 3 temporadas, modifica um dos seus principais símbolos para incluir a questão dos símbolos da comunidade LGBTQIA+. Seja a sua faixa, que é mundialmente conhecida, com as cores do movimento LGBTQIA+. Então, isso mostra que os senhores sabem, os senhores vivem no futebol, sabemos que é um ambiente conservador, é um ambiente amplamente masculino. Nós sabemos que alguns clubes têm diversos problemas em relação a qualquer tipo de mensagem, até mesmo no Twitter, em redes sociais, brigas entre conselheiros, briga entre torcedores, e o Vasco da Gama tem aqui pacificado essa questão social. Até porque, nos últimos anos, o Vasco não tem obtido grande mérito esportivo, grandes conquistas e algumas taças. O que move a comunidade vascaína, o que move o torcedor do Vasco, e aqueles que o defendem aqui é um torcedor vascaíno, é justamente esse apreço às causas sociais. Essa questão de entender que todos são e podem ser representados pelo Vasco da Gama, independente de origem, credo ou opção sexual. Dito tudo isso, excelências, nós juntamos algumas campanhas, além das camisas, nós mostramos que a torcida assinou um manifesto, que foi proibido todos os cantos homofóbicos. É evidente que o Vasco, como cultura do futebol, ao longo dos anos, tinha diversas músicas de cunho homofóbico. As torcidas organizadas se reuniram com a diretoria disse que iria puni-las caso continuasse. Então, em jogos do Vasco, esses cantos não são mais tolerados, não são mais puxados, e alguns que tinham até uma questão de afetividade de 30, 40 anos que eram cantados nos estádios. A questão aqui nos autos, excelências, ela é muito técnica. Por quê? Primeiro que o artigo 243G, obviamente, ele fala sobre praticar uma conduta discriminatória e só pode ser imputado ao Vasco quando se fala de torcida, quando há um grande número elevado de torcedores que façam esse ato. Nos autos, excelências, não há provas disso. Nós tivemos um caso, 2 casos, na verdade, durante a Copinha, que um goleiro do Vasco foi perseguido por torcedores locais do Nacional e depois do Clube Juventus, que foram até em suas redes sociais buscar o nome da namorada desse goleiro e começaram a fazer cunhos sexistas sobre a namorada desse goleiro, um garoto, o que mostra aqui que há um problema estrutural na própria competição em todos os clubes envolvidos. E não havia motivo para o Vasco. O Vasco reforçou o seu apoio ao goleiro, reforçou o seu apoio às suas causas, para que, no jogo seguinte, isso ocorresse de sua torcida. Acho que isso não faz o menor sentido, isso não faz nenhuma coerência. Obviamente, excelências, que nós acreditamos que nenhum árbitro tem qualquer interesse de prejudicar de forma deliberada uma agremiação. Mas a súmula dá elementos que o árbitro oficial da partida não ouviu os cantos homofóbicos. O árbitro diz que, ao final da partida, ao término da partida, eu fui informado por uma oficial do estádio, da sede, e aqui, excelências, eu tenho um problema também jurídico para criar a presunção de veracidade da súmula. Ele cita aqui uma sigla. Ele não diz o nome da pessoa. A súmula é um documento oficial. Todos os jogadores são relacionados com o nome completo. Todos os profissionais envolvidos na partida são relacionados com o nome completo. Seja arbitragem, seja membros de comissão técnica, seja atletas. E, quando há um relato sobre isso, há uma sigla.
Eu sequer posso produzir prova a uma violação à ampla defesa do Vasco da Gama nesses autos, porque eu não sei quem comunicou ao árbitro. Quem é a RSN? Nós não sabemos. Se nós tivéssemos essa informação, nós poderíamos, inclusive, pedir a esse tribunal a produzir prova para que essa pessoa fosse intimada e comparecesse a esse julgamento e prestasse os esclarecimentos, e que ela informasse o que ela viu, o que ela presenciou. O fato é que nenhum membro de comissão técnica, nenhum membro do Vasco da Gama ouviu qualquer anúncio no alto-falante. A partida não foi paralisada. No caso do Juventus, no caso do Nacional, nós tínhamos transmissão nacional no YouTube, na televisão fechada, e houve vídeos. A Procuradoria juntou vídeos desses cantos, juntou vídeos desses atos de torcedores desses clubes, e nesse caso não há nenhum vídeo, não há nada. E eu sequer posso saber se foi um torcedor, 2 torcedores, 3 torcedores, ou sequer se os torcedores que proferiram tais cantos foram identificados e encaminhados ao pronunciamento. E aqui entra uma outra questão técnica. O Vasco da Gama é um convidado da Copinha. Ele é mandante por uma questão apenas de indicação de tabela. Mas o fato é que o Clube de Regatas de Vasco da Gama não opera a segurança do jogo. Não tem o controle do estádio, não escolhe o estádio, não vende ingressos, não controla o fluxo de entrada e saída de pessoas e sequer pode acionar o policiamento para identificar e prender uma pessoa em ato que poderia até ser mesmo racista, por exemplo, que é um crime inafiançável, que também, na questão, o Supremo já entendeu equiparando a questão do LGBT. Então, excelências, no caso em tela, os elementos dos autos, por mais que indique que algo ocorreu, eles não são suficientes para atrair uma responsabilidade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Seja por ele não ser o mandante de fato da partida, seja por ele ninguém ter sido comunicado sobre o que ocorreu. E mais, sequer há provas de fato do que ocorreu. O árbitro, mais uma vez, ele relata o que alguém disse. Nós estamos aqui até numa questão de testemunho. Eu só posso testemunhar do que algo que eu presenciei. Isso em processo civil, em processo criminal, em processo administrativo ou em processo desportivo. O árbitro não presenciou, ele não ouviu. Ele apenas fez um pequeno reparo ao final desse relato, dizendo que a partida não teve em nenhum momento qualquer intercorrência que necessitasse a paralisação da partida. Então, excelências, para o Vasco da Gama como instituição, qualquer multa que seja aplicada no artigo 243G é muito grave. Mesmo que seja de R$100, R$200, R$1.000, que seja, é muito grave. O Vasco não admite ser colocado numa posição dessa, porque o Vasco, historicamente, se põe contra esse tipo de atitude. O Vasco da Gama comove e provoca a sua torcida a refletir sobre as desigualdades sociais. Então, aqui, diante da repleta ausência de materialidade da conduta do Vasco da Gama, já visto que não foram funcionários do Vasco da Gama, não foram atletas do Vasco da Gama e que ninguém do Vasco da Gama foi sequer avisado sobre o que ocorreu e que a súmula não trouxe nenhum elemento comprobatório, cabal, e a Procuradoria poderia ter se utilizado de recursos de ir no YouTube, por exemplo, buscar a gravação do jogo e mostrar o que estava acontecendo. É ônus da Procuradoria produzir essa prova. Isso não ocorreu nos autos. Então, o pedido do Vasco da Gama é pela absolvição do clube no artigo 243G, por entender que essa conduta de prevenção ela é perfeita. Nenhum clube pode fazer, não há nenhum clube no Brasil e no mundo que faça mais em relação à causa do que o Vasco da Gama. Não há. Pode ter alguém que faça até igual, mas mais que o Vasco da Gama não há. Então, se o Vasco não poderia prevenir o que ocorreu, se o Vasco não poderia prevenir e reprimir o que ocorreu, o Vasco da Gama não tem responsabilidade. Não há uma responsabilidade objetiva aqui. Até porque, se houvesse, quem deveria estar sendo punido é a Federação Paulista. A Federação Paulista que é a organizadora do jogo. A Federação Paulista que deveria ter atuado como segurança na partida e ter identificado esses torcedores. O Vasco da Gama nada o fez em relação a isso. E o jogo não ocorreu em São Januário, isso não ocorre em jogos em São Januário. Eu posso até imaginar que isso seja, o Vasco é uma torcida nacional, de milhões de torcedores que ocorre em diversos cantos do país. É possível que alguns torcedores
do estado de São Paulo, onde há alguns problemas recorrentes, eu advogo também para o São Paulo, eu sei que isso é um problema, é um sangue, algo que frustra nós como operadores de direito no estado de São Paulo. Pode ser que alguns torcedores da localidade tenham feito isso, mas eles não têm vinculação, eles não vivem o dia a dia do Vasco da Gama. E nós esperamos que isso não ocorra mais. E caso ocorra, esses torcedores sejam punidos. Então, o pedido é pela absolvição. Caso não seja entendimento de vacilência, que seja desclassificada a conduta para o artigo 91 por descumprimento de regulamento e que seja aplicada a pena tão somente a advertência. Esse é o termo da defesa, presidente. Muito obrigado pela paciência. Eu que agradeço, doutor Pedro. A palavra ao nobre relator, doutor Davi Isaac. Presidente, quero primeiro cumprimentar a defesa pela brilhante sustentação. Quero também falar que conheço a história do Vasco da Gama e, evidentemente, também me filio à defesa naquilo que diz respeito ao desconhecimento da história por parte daqueles que praticaram os atos discriminatórios. O Vasco foi excluído, de fato, em 1924, um ano depois de ter ganhado o título carioca, desbancando Fluminense, Botafogo, América e Flamengo do Campeonato Carioca. Então, evidentemente que é um clube, tem uma controvérsia, foi o primeiro ou o segundo clube a aceitar negros em seus quadros. Nós, paulistas, vamos sempre sustentar que historicamente foi a Ponte Preta, mas reconheço que há também uma divergência histórica, mas independentemente disso, o Vasco da Gama é um clube, inclusive, acolhedor. De outro lado, também reconheço que muito provavelmente a torcida do Vasco, que se espalha por todo o Brasil, e o seu próprio hino diz isso, é uma torcida que consome o Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que a torcida de São Paulo é uma torcida também do Vasco da Gama. Mas, evidentemente, parece que ignora a história do Vasco. Dito tudo isso, que pese eu respeitar bastante as ponderações da defesa, em relação à argumentação sobre a falta de materialidade e da provável supressão do direito de defesa em função daquilo que constou na súmula, a delegada da partida é uma funcionária, uma colaboradora designada pela Federação Paulista de Futebol. De modo que o árbitro, embora não tenha discriminado integralmente o nome dela, ao fazer referência à delegada, me parece, não houve nenhum prejuízo à defesa. A defesa poderia ter feito pedido de prova. Os clubes que participam daquela sede têm acesso e conhecem, pelas vias administrativas, a delegada da partida. Então, afastando essa argumentação de supressão do direito de defesa em função da não fixação da integralidade do nome da delegada, eu vou acolher em parte a denúncia para fixar uma penalidade de R$5.000 ao Clube de Regatas Vasco da Gama, em função das condutas e da presunção de veracidade, não absoluta, mas relativa da súmula, que atestou a conduta de pessoas ligadas à agremiação, com base no artigo 243G, que não faz distinção faz distinção, evidente, a possibilidade de penalizar as pessoas físicas da agremiação, mas permite a penalização da agremiação. E tendo em conta todo o histórico do Vasco da Gama, mas não ignorando a conduta da sua torcida, ainda que de São Paulo, acolhendo e também buscando estar alinhado ao entendimento desse tribunal, eu sugiro a aplicação da penalidade no valor de R$5.000 como voto, presidente. Obrigado, doutor Davi. Com a palavra, doutor Ricardo Viana. Senhor presidente, boa tarde. Quero parabenizar o doutor procurador, como também a belíssima defesa realizada pelo doutor defensor. O senhor está de parabéns. O senhor dignifica a advocacia, como também o Clube de Regatas Vasco da Gama, que o senhor se colocou como torcedor. Parabéns. Mas eu vou votar integralmente com o relator, que fez um belíssimo voto de conhecimento histórico e também de conhecimento técnico, ao salientar que não traz prejuízo nenhum à defesa se ela tivesse requerido a oitiva da senhora RPN, delegada da partida.
qual seria a dificuldade de requerer a delegada da partida, que, como bem disse o relator, é uma servidora, é uma funcionária da Federação de Futebol, designada, que com certeza é uma servidora, uma prestadora de serviço da Federação de Futebol, então não haveria essa dificuldade, caso fosse o objetivo da defesa, em ouvir a senhora delegada, a senhora diretora da partida, senhora RBN. Então, sendo assim, senhor presidente, eu voto integralmente com o relator, parabenizando-o pelo excelente voto. Perfeito, doutor Ricardo. Eu também parabenizo, em primeiro lugar, o doutor Stefano pela brilhante arguição. Em segundo lugar, pela defesa também do doutor Pedro Henrique, combativo advogado. Agradeço aí as palavras aí e a brilhante defesa, doutor Pedro. Mas também me curvo à presunção de veracidade da súmula e levando em consideração que os fatos são muito graves, são reprimidos com bastante rigor, tanto pela Federação Paulista de Futebol, pelo Tribunal de Justiça Desportiva, quanto pelo STJD. Então eu vou acompanhar na íntegra também o voto do relator. Então, por unanimidade, o Clube Vasco da Gama foi condenado às penas do artigo 243G, parágrafo 2º, a R$5.000. Obrigado, presidente. Apenas por dever de ofício, vou pedir que seja registrado o pedido de relatório de acordo, até por uma questão interna do Vasco. Sem dúvida. Obrigado, doutor Pedro Henrique. Obrigado a todos, obrigado pelos elogios e também elogiando o doutor Stefano, parabéns pelo trabalho e também por ter visto as provas de defesa, foi muito importante para a gente. A gente gosta que a história do Vasco seja sempre conhecida por todos os senhores. Um abraço. Um abraço, obrigado. Bom retorno, doutor Pedro. Doutor João, por gentileza, registra aí o pedido de edição de acordo. Vamos para o próximo da lista. O próximo agora é o 102, né? Vamos seguir a lista agora, João, é isso? Isso. Vamos seguir a ordem da pauta agora. Perfeito. Nós temos aqui o processo 102/2025, jogo entre Zumbi, Alagoas e Red Bull Bragantino. Nós temos como relator aqui o doutor Davi Isaac, do qual passo a palavra. Presidente, serei bem objetivo. Expulsão de um atleta, Jean Marques dos Santos, por impedir a oportunidade clara de gol ao calçar seu adversário. Não houve atendimento, não houve necessidade de atendimento do atleta que foi calçado, e a Procuradoria fez o pedido de penalidade nos termos do artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É isso, presidente. Perfeito. Nesse caso, o defensor do sindicato vai atuar? Senhor presidente, não tem defesa escrita do processo de procuração constituída por advogado específico. Perfeito. Tem defesa escrita, então? Então tem que ser lida pelo relator a defesa? Presidente, se o senhor dispensar, ela foi compartilhada pela secretaria, mas fico às ordens. Perfeito. Algum requerimento? Bom, aí não há, porque se tem defesa escrita, quem fala é o advogado do clube, né? Então, com a palavra, a Procuradoria. Doutor Stefano, por gentileza. Obrigado, presidente. A Procuradoria, bom, tendo em vista que o clube não se dispôs a apresentar nenhuma prova capaz de refutar o quanto constante na súmula, deve ser presumido verdadeiro o teor da súmula preenchida pelo árbitro da partida, de forma que a Procuradoria ratifique os termos da denúncia, especialmente por conta de ter sido do atleta ter sido expulso mediante a emissão de cartão vermelho, o que atesta a gravidade do lance. É como me manifesto, presidente. Muito obrigado. Perfeito. Com a palavra, a defesa. Presidente, embora o atleta que tenha sido expulso tenha recebido a penalidade,
em função de ter calçado o adversário permaneceu no jogo e não precisou de atendimento médico, de modo que aplicarei a penalidade mínima de uma partida. É como voto. Perfeito, senhor relator. Desculpa o equívoco aí, porque a defesa aí é do clube, né? Não é o defensor do sindicato. Passo a palavra, então, para o doutor Ricardo Viana. Voto integralmente com o relator, senhor presidente. Perfeito, doutor Ricardo. Eu também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, o atleta foi Jean Marques dos Santos, foi condenado às penas de uma partida, as penas do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Perfeito? Registrado, João? Registrado. Então vamos ao próximo da pauta. É o processo 103, jogo Guarani e Ferroviária. Nós temos como relator o doutor Ricardo Viana. O senhor está com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do processo 103 de 2025, oriundo de partida válida entre Guarani e Ferroviária, aonde a douta Procuradoria de Justiça Esportiva denuncia a equipe do Ferroviária de Araraquara a pena do artigo 206 por ter dado causa ao atraso de 1 minuto para o início do segundo tempo. Repetindo, a douta Procuradoria denuncia a equipe do Ferroviária para que seja condenada a pena prevista no artigo 206 caput do Código Brasileiro de Justiça Esportiva por ter dado causa ao atraso de 1 minuto para reinício do segundo tempo. A súmula da partida consta exatamente esse atraso do início do segundo tempo. A nossa ínclita secretaria realizou a citação da equipe do Ferroviária de forma válida e existe no processo, senhor presidente, defesa escrita realizada pelo doutor André Oliveira de Meira Ribeiro. É o relatório do processo, senhor presidente. Perfeito. Bom, se tem defesa escrita, não é o advogado do sindicato que fala. Então, com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria, então, ratifica os termos da denúncia de forma a pleitear a condenação da agremiação pelo atraso de 1 minuto no reinício da partida e, senhor presidente, chama a atenção para o descabimento do argumento trazido na defesa escrita, em especial no que diz respeito ao argumento de ser o campo, ser o túnel que liga o vestiário ao gramado muito extenso que justificaria o atraso. Ora, senhor presidente, uma agremiação atrasou, outra agremiação não atrasou, de forma que a extensão do clube não é argumento razoável para justificar o atraso. De forma que se a agremiação percebeu que o túnel era longo o suficiente para causar o atraso, deveria ter se apressado antes e cumprido com o determinado pelo regulamento quanto ao horário de apresentação e de reapresentação no campo. E também é descabido o argumento da insignificância do atraso, uma vez que são diversos os atores e pessoas relacionados à partida de futebol, aos compromissos honrados por atletas, profissionais, médicos, diretores para a realização do espetáculo, de forma que não há o que se falar em insignificância do atraso, por mais que seja de 1 minuto. Por esses motivos, doutor, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e requer a condenação pelo atraso de 1 minuto. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Stefano. Com a palavra, o relator, doutor Ricardo Viana. Senhor presidente, primeiramente quero elogiar ao caríssimo doutor Stefano pela excelente sustentação oral e afirmar que realmente a defesa escrita realizada pela equipe do Ferroviária SAF, ela aduz esses dois fundamentos. O primeiro,
com relação ao tamanho do túnel do estádio, e o segundo, pelo princípio da insignificância. Mas, senhor presidente, o meu voto, apesar dos dois fundamentos de defesa apresentados pelo doutor André Oliveira de Meira Ribeiro, o meu voto é pela condenação da equipe do Ferroviária SAF, como em curso no artigo 206 caput, a pena pecuniária de R$ 150 pelo 1 minuto de atraso. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Com a palavra, o doutor Davi Isaac. Presidente, vou acompanhar o relator integralmente. Perfeito, obrigado, doutor Davi. Contra o relógio não há argumento, né? Parabenizo o doutor Stefano pela arguição, brilhante sustentação, e acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, o clube foi condenado ao valor de R$ 150. Vamos ao próximo da pauta, o derradeiro. Vamos prosseguir? O derradeiro aqui seria o processo 104/2025, Botafogo e Criciúma. O atleta Gabriel Pereira Justino vem denunciado no artigo 250, e o relator desse caso é o doutor Davi Isaac. Vou estar com a palavra, doutor Davi. Presidente, serei também bem objetivo. O atleta Gabriel, do Botafogo, Sociedade Anônima, foi punido com o segundo cartão amarelo e, consequentemente, com o cartão vermelho por agarrar e impedir a continuidade da jogada assintosamente o adversário. O segundo cartão amarelo, consequentemente, foi expulso. A Procuradoria legitimamente ofereceu denúncia com base no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É isso, presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Davi. O defensor do sindicato vai sustentar nesse caso? Agora sim, senhor presidente. Agora sim, para saber sim, inclusive... Algum requerimento? Eu tenho que passar a palavra para a Procuradoria antes. Eu tenho algum requerimento nesse caso, não? Perfeito. Só para deixar registrado que sim, de fato, há um requerimento de produção de prova com link onde constam no vídeo específico do lance. Tem o vídeo aí, João? Presidente, tem um vídeo que eu juntei nos autos e encaminhei por e-mail. Na copinha, a gente pede que cada um veja o vídeo no próprio computador, porque eu não consigo transmitir aqui da secretaria, tá bom? Perfeito. Eu passo a palavra ao doutor Stefano. Oi. Presidente, obrigado. João, eu só estou com um problema para assistir o vídeo. Eu poderia pedir 2 minutos para tentar assistir, porque eu não consegui ainda? Perfeito, concedido 2 minutos. Vamos tentar ver o vídeo. Estou fazendo download dele aqui para ver se Perfeito, doutor. eu consigo abrir meu computador, porque até agora eu não consegui. Doutor Stefano, se me permite, quando eu fui abrir aqui no computador do tribunal também tive um pequeno problema que na primeira oportunidade ele pediu para eu baixar. O que eu fiz? Eu fechei e entrei de novo no link e aguardei um pouquinho antes de clicar no vídeo, aí ele abriu da forma, ele abriu sem problema nenhum, sem precisar baixar, só para ficar aqui no caso do doutor. Perfeito, obrigado, doutor. Acho que agora eu consegui, sim. Presidente, pela ordem, em atenção à verdade real do processo, se quiser eu posso compartilhar, eu consegui abrir, posso compartilhar, todos assistem, se a secretaria não se opuser. Compartilhar aqui no... Doutor Davi, no caso, a gente também consegue compartilhar daqui, só que a gente opta por não transmitir vídeo do YouTube na gravação, porque posteriormente a gente publica no YouTube do tribunal a gravação da sessão. Então, posteriormente, pode ter algum problema de direitos autorais. Tá? Então, por isso que a gente pede para não transmitir. Perfeito.
Doutor Davi, eu consegui ter acesso. Da minha parte, eu não preciso que o senhor compartilhe, pelo menos. Se alguém mais precisar, enfim, tudo bem. Mas eu já consegui ter acesso ao vídeo, já formei minha convicção. Pela ordem, senhor presidente, eu assisti o Presidente, vídeo posso sustentar a denúncia? várias vezes também e não já assisti o vídeo já também. Perfeito. Eu também já assisti ontem. Também tenho minha convicção a respeito, já que eu voto nessa sessão. Então, o senhor está com a palavra, doutor Stefano. Perfeito, doutor presidente. Obrigado, presidente. Presidente, bom, analisando o vídeo que foi juntado e, enfim, diante de toda a nossa postura de todos os atores aqui hoje nessa sessão de julgamento, eu vou requerer a absolvição do atleta por entender que é um lance normal de jogo e que não merece uma punição além daquela dada em campo, presidente. Perfeito, doutor Stefano, agradeço e parabenizo pela grandeza aí embora a denúncia acho que não seja de sua lavra, né? Mas o seu entendimento é pela absolvição, eu agradeço. Com a palavra ao ilustre defensor. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos na sua pessoa. É a minha primeira sustentação aqui hoje, então cumprimento a todos e de antemão também cumprimento ao doutor Stefano. É bem bacana, é importante, é interessante que nós tenhamos profissionais que tenham essa noção de que qualquer interferência externa desnecessária acarreta um prejuízo para a competição. Quando o doutor Stefano pede pela absolvição à vista da prova que foi apresentada, ele dá cumprimento àquilo que o CBJD, na sua parte introdutória, o CBJD, como nós buscamos lá no sítio eletrônico do GOV, tem toda uma parte introdutória que relata como ele foi construído e qual a intenção daqueles juristas que criaram o CBJD, ou pelo menos a resolução, a última que tivemos em 2019, que acarreta no CBJD que temos hoje. E lá eles trazem exatamente esse ponto. Lances de pequeno potencial ofensivo. Durante a partida foram meramente advertidos pelo árbitro, que é o que acontece aqui, segundo o cartão amarelo, não foi expulsão direta. Esses lances de menor potencial ofensivo não precisam ser trazidos para a justiça desportiva como uma infração disciplinar somente porque houve anotação de súmula. Não é porque houve anotação de súmula que é infração disciplinar. Isso causaria uma interferência desnecessária externa e prejudicaria a própria competição. Então, eu parabenizo o posicionamento do doutor procurador. Isso é importante não só para esse processo, como para a competição em si. Era o posicionamento que a defesa faria aqui, mas de modo muito objetivo, considerando que houve o pedido do doutor procurador, a defesa pede a absolvição por se tratar de um lance normal de jogo, um lance que é muito comum e que não há infração nele. Cito aqui muito brevemente um exemplo. Se qualquer jogador da seleção brasileira tivesse feito isso no Lukaku, na Copa do Mundo, talvez nós não teríamos sido eliminados pela Bélgica, né? E talvez estivéssemos brigando por título na Copa do Mundo naquela oportunidade. É um lance de jogo. Não há infração disciplinar, nisso é a razão pela qual a defesa pede a absolvição do atleta. Não sendo este o impedimento dos doutores e auditores, que seja, então, aplicada a pena mínima, revertida e advertência dada a ausência de qualquer gravidade. Muito obrigado a todos. Doutor Joel, o senhor está anotado. Desculpe. Está caindo o mundo aqui, por isso que eu silenciei o microfone. Devolvo a palavra para o ilustre relator, doutor Davi Isaac. Presidente, seguindo o entendimento do caso anterior, eu iria sugerir a aplicação da penalidade mínima, dado que foi um lance que resultou no segundo cartão amarelo, portanto, penalidade mínima uma partida que seria cumprida com a suspensão automática também de uma partida. Mas como a própria Procuradoria sugeriu a absolvição, eu não vou contrariar o pedido da Procuradoria, vou acolher, dando a absolvição do atleta. E parabenizando o ilustre advogado pela sua sustentação oral,
que relatou sua primeira sustentação oral nesse tribunal. Então, seja muito bem-vindo e o parabenizo pela dedicação à defesa, mas, ao final, acolho, de fato, o pedido da Procuradoria pela absolvição. Perfeito, doutor Davi, obrigado. Com a palavra, o doutor Ricardo Viana. Senhor presidente, parabenizo o doutor Stefano, como também o doutor Bernardo, pelas sustentações orais realizadas, e o caríssimo auditor, doutor Davi Isaac, pelo seu voto, que eu acompanho integralmente, pela absolvição do atleta. Perfeito, obrigado, doutor Ricardo. Eu também me curvo ao pedido do ilustre procurador, doutor Stefano, e sigo na íntegra o voto do relator, absolvendo o atleta Gabriel Pereira Justino, no Clube Botafogo. Então, por unanimidade, o atleta foi absolvido às penas do artigo 250. Com isso, nós encerramos mais uma sessão. Julgamos 6 processos hoje. Agradeço aí a presença de todos, parabenizo cada um, tanto os auditores, doutor Ricardo, doutor Davi, doutor Stefano. Agradeço aí o ilustre defensor presente, bem como o doutor João, doutora Paula. E com isso encerramos essa sessão às 17h40 do dia 22 de janeiro de 2022. Obrigado, uma boa noite a todos.